Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, ele que é recém-possado presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Presidente, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo, obrigada por estar conosco. Obrigado, Karina, pelo convite. Obrigado a todos. Boa noite a todos, telespectadores. Estamos aqui à disposição para auxiliar no que for possível nesse ano eleitoral importante para nós aí. Excelente, ano realmente muito importante de eleições no Brasil. E uma das grandes preocupações, eu acredito, da Justiça Eleitoral seja com a questão das redes sociais e da própria inteligência artificial. Cerca de 150 milhões de brasileiros e brasileiras devem ir às urnas em outubro para fazer valer, né, o direito de cidadão e de cidadã. E, presidente, pensando nesse contexto de rede social, né, de globalização da internet, quais são as iniciativas que a Justiça Eleitoral está tomando para antecipar riscos e até atualizar as normas do que pode e o que não pode nesse processo das eleições? O problema das fake news, que eu não gosto de chamar de desinformação, porque é uma informação passada enviesada, é muito preocupante nessa eleição por razões que todos nós conhecemos. A eleição evoluiu muito, as campanhas estão evoluindo muito. Nós temos hoje vídeos que parecem efetivamente serem reais. Alguns deles são impressionantes, a tamanha a realidade que é trazida. O TRE, já pensando nisso, criou um software, um programa, que eu denomino de inteligência artificial contra a inteligência artificial. Com base nele, os juízes terão apoio para entender o que é o vídeo falso, o que é uma propaganda enganosa. Eu vou dar alguns exemplos para entender como é que funciona essa visão. Certo. Esse programa vai constatar lá que o olho da pessoa não está com vida, os movimentos da pessoa não é tão normal, é um movimento mais orquestrado e criado. E com base nesse tipo de elemento, esse programa vai dizer, indicar se é ou não esse vídeo real. O eleitor ele tem o direito de encaminhar esse vídeo, esse sistema, ao nosso TRE, no sistema Gralha Confere, e que nós imediatamente vamos analisar esse sistema e explicar para o eleitor se ele é real ou não é real. Muito bom. O problema que existe hoje, Karina, e isso eu peço para o eleitor paranaense essa compreensão, é que quando pega esse vídeo aí lançado em grandes plataformas, TikTok, Instagram e etc., quando o vídeo é veiculado, dá tempo do candidato, da pessoa envolvida, entrar com uma representação junto ao TRE para verificar a sua origem e a sua procedência e tirar do ar esse vídeo. É um caminho normal que é possível ser feito. Ocorre que nos grupos que eu chamo do grupo do WhatsApp da família, do condomínio, da empresa, dos amigos da escola, esse vídeo é lançado ali e pulveriza-se de uma maneira muito rápida, não dando tempo da pessoa ofendida correr atrás desse problema. Então, o que eu peço ao eleitor paranaense é que, recebendo um vídeo diferente, sensacionalista, em que dá a impressão de que só aquele eleitor que recebeu aquele vídeo, ele tem razão ele tem razão, de que só ele, quem enviou o vídeo, tem razão do sistema inteiro, antes de repassar o vídeo, prestar atenção e vamos tentar entender o que está escrito ali para ver se é real ou não é. É o caminho mais seguro a ser seguido. Muito bem. E, presidente, eu acho que cabe também muito bom senso por parte dos eleitores, porque antigamente esse trabalho de checar a informação, quando as redes sociais não existiam ou não eram tão intensas, né, em relação ao seu uso, é, era um trabalho dos jornalistas praticamente, né? Hoje todo mundo conectado à velocidade da luz, as informações chegam a todo tempo. Então eu acho que a palavra de ordem para as eleições sempre vai ser o bom senso para que o eleitor não replique, não repasse aquilo que ele não tem certeza que seja verdadeiro, porque o eleitor também é uma base muito importante, é um apoio importante para a própria justiça eleitoral. O eleitor é nosso foco. O personagem principal do Tribunal Regional Eleitoral é o eleitor. Nós trabalhamos para isso, para que ele tenha condições de votar e votar em quem ele quiser, sem ser enganado, sem ser ofendido, sem ser atacado. Nós temos que proteger esse direito dele escolher. O eleitor paranaense, ele é inteligente, ele é muito bom, ele tem bom senso,
E isso só mostra no perfil dele no Paraná. Pode reparar que, apesar de todas as fake news que surgiram nas últimas eleições, o eleitor votou do jeito que ele bem entendia e transmitiu ao povo paranaense a real vontade do que ele queria fazer. E acabando não tendo uma sequela muito grande. Porque existem situações, Karina, que nós temos essa já experiência, em que o vídeo feito não cola. Então ele ataca uma pessoa e não cola. Ele afeta um candidato e esse acaba essa mácula, essa ofensa, essa informação incorreta acaba não tendo uma repercussão tão grande. Porque o povo já está ambientado. O que acontece é que, às vezes, o cuidado que eu peço é que essa informação, às vezes, ela vem muito subliminar na propaganda. Muito bem feita pelos candidatos, eu não posso negar isso. E esse caráter subliminar acaba induzindo o eleitor em erro e é isso que nós temos que evitar. Muito bem. E, presidente, quando nós pensamos, né, no cenário da parte dos candidatos, a campanha nas redes, até que ponto eles podem ir, né? Existe um limite? A liberdade de expressão é um direito de todos nós e tem que ser defendido com absoluta garantia por nós, pelos juízes. A pessoa pode falar o que bem entender e vai responder a sequela disso na sequência. Vai sofrer consequência. Seja criminal, seja civil, seja administrativa, seja eleitoral, seja lá como for. Porque o que acontece hoje na visão do TRE com relação à rede social é que é um ambiente em que todo mundo posta o que bem entender a qualquer momento. E às vezes por uma questão de falta de conhecimento ou uma falta de cautela mesmo, acaba saindo uma discussão indevida e errada. E a pessoa acaba ofendendo o outro sem esperar que estava ofendendo, e isso gera uma repercussão que antigamente não existia. Nós sabemos que o Paraná já enfrentou uma grande, não vou chamar de fake news, mas um grande problema parecido com esse numa eleição anos atrás, e soube enfrentar bem a situação. Só que na época não se deu tempo até de resolver aquele problema com os meios que nós tínhamos em mão. Hoje nós temos esses meios. E os próprios candidatos têm esse espaço para defesa. Se o candidato defender que a Terra é plana, eu não posso dizer que ele está errado, mesmo ele estando errado. É o direito dele falar essa tese. Aí, se ele fala uma tese frágil e o povo vê que ele está falando uma grande bobagem, compete ao eleitor decidir, não, isso aqui não vou votar nele porque ele está falando muita bobagem. Não se dá para acreditar que a Terra é plana nesse sentido. Dou esse exemplo da Terra plana para mostrar uma coisa física, claro, técnica, que não tem muito como fugir. Muito bem. E, presidente, a Justiça Eleitoral, ela prevê algum tipo de parceria com as grandes plataformas? O senhor citou TikTok, Instagram, Sim, até no sentido de campanhas educacionais? haverá essa compartilhamento de informações com as grandes plataformas, só que para isso nós esperamos nos próximos dias as publicações das resoluções do TSE, para verificar até que ponto haverá essa comunicação. Porque como é uma eleição nacional, nós dependemos e temos que seguir aquilo que o TSE determina. Presidente, nós vamos para um rápido intervalo, o senhor continua conosco e para você de casa, não saia da rede CNT que nós já voltamos com o Jogo do Poder desta noite. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e a nossa pauta é eleições 2026 e nós recebemos o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Presidente, qual que é a responsabilidade da Justiça Eleitoral em relação às plataformas que nós comentávamos agora há pouco, Facebook, Instagram, até na questão da fiscalização no processo eleitoral? Eu não posso avançar muito nesse tema, porque os juízes vão decidir essa matéria quando entrarem as representações. Em termos gerais, existe discussão sobre o marco civil da internet e sobre a extensão desses efeitos. Qualquer manifestação que eu faça aqui agora, eu vou estar levando o juiz que vai decidir essa matéria, induzindo ele em erro, ou induzindo ele em algum sentido, o que me é proibido pela lei orgânica da Magistratura Nacional. Então, eu não posso avançar muito nessa. Eu peço desculpas a Karina não poder explicar tanto esse sentido por conta dessa vedação que a lei me impõe.
Não, entendemos, presidente, sem nenhum problema. Numa próxima oportunidade, o senhor retorna ao programa e traz essas informações, sem nenhum problema mesmo. Presidente, agora no caso das desinformações, né, das fake news, quando elas partem de campanhas, por exemplo, não oficiais, de apoiadores, de influenciadores, de perfis informais, vamos dizer assim, né, dessas plataformas digitais, temos como monitorar e combater esse tipo de desinformação também durante o processo eleitoral? Eu não gosto da expressão monitorar, porque isso dá a entender que poderíamos fazer uma censura prévia. Isso não acontece. Na prática, a pessoa veicula a informação, veicula o vídeo, veicula o que ele bem entender, e a partir dessa veiculação é que o TRE é avisado, cientificado, para tomar alguma providência, que o juiz que vai receber essa propaganda vai tomar ou não. Monitoramento não existe porque a censura é vedada no Brasil. Eu não tenho como impedir alguém de fazer uma propaganda, ou mesmo exigir que o candidato, ou apoiador, ou influencer, o nome que você bem entender que é dar esse tipo de segmento, indique antes a propaganda no tribunal para verificar se ela é correta ou não. Isso não existe. Ok. Mas ele tem condições de atuar na repressão dela, e na orientação jurídica e na orientação cultural. O Gralha confere e diz, cidadão, essa propaganda ela não é real, ela é falsa. Eu não chamo de desinformação, ela é falsa mesmo, ela não corresponde à realidade. Daí compete ao eleitor decidir se acredita aquilo ou não. Muito bem. E, presidente, na sua opinião, como equilibrar, né? Eu acho que é uma linha muito tênue. Liberdade de expressão e combate à manipulação eleitoral. Certa vez já foi dito que a liberdade de expressão ela é livre, a liberdade de ofender não. Esse é um grande marco divisório. Não existe um direito da pessoa sair ofendendo outrem como se fosse uma liberdade de expressão. Isso não existe. O que existe é o direito de expressão. Eu entendo que esse projeto está errado, eu entendo que esse candidato não tem o perfil para ser senador do Paraná, para ser deputado federal, para ser deputado estadual. Isso é um direito da parte de se manifestar. Agora, quando ele parte para ofensa pessoal, aí existe uma diferenciação muito grande, em que eu não posso abrir a televisão, abrir a internet, abrir uma plataforma e sair xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, como se isso fosse uma razão. Isso não é possível. Acredito que se tiver essa ideia, facilita muito no dia a dia da conversa. Porque, repito, se a pessoa quer acreditar que a Terra é plana, o tribunal não pode falar para ela, olha, minha senhora, meu senhor, a Terra não é plana. Nós não podemos invadir isso porque ela quer acreditar naquilo. E hoje eu acho que o maior problema que existe nesse tipo de comunicação é a pessoa que ela não quer ser esclarecida. Ela quer se convencer de que ela tem razão. E acaba, nesse sentido, dando as brigas. As Nós discussões. sabemos aqui, você sabe, a imprensa, todo mundo sabe, quantas e quantas pessoas obrigaram com parentes em grupos de WhatsApp, por exemplo, porque um entendia que o lado A era bom e o outro entendia que o lado B era bom. E ao invés de os dois dialogarem e entender o que era o melhor para a cidade, o que é melhor para o Estado, o que é melhor para o país, ele simplesmente briga com o outro, exigindo que o outro não tenha razão e fique quieto. E aí que inicia um ruído grande, uma briga grande, que não é interesse, que a democracia não é assim que se constrói. Claro, até por conta da polarização, esses debates, né, mais fervorosos, eles saíram, né, desse campo da rede social e foi parar dentro das casas, das famílias, né, inclusive com rupturas, o que é péssimo. Isso. Eu comparo esse fanatismo político a uma religião. E religião não se confunde com política. Daí, desse modo, quando a pessoa encara aquilo como um dogma, como algo imutável, jamais vai ter um diálogo razoável. E aí, esse limiar, essa linha tênue que você refere, cai nessa situação. Ninguém quer preciso convencer o outro a mudar de religião. Ninguém precisa convencer o outro a mudar de partido político ou de opinião política. Claro. Deve-se construir uma solução adequada ao país, ao Estado e ao município. É isso que é democracia. Excelente. E, presidente, essa foi uma discussão também no passado sobre o impulsionamento de conteúdo, né, nas plataformas, em que se coloca dinheiro para que a pulverização seja maior, para que ache uma capilaridade maior, né, de pessoas recebendo aquele conteúdo nas redes sociais. Quais são os limites, né? O que foi traçado até agora? O que pode e o que não pode nas eleições? Nós precisamos primeiro esperar as resoluções do TSE que vem agora, que vão Certo. disciplinar esse tipo de problema. E eu não posso afirmar
A, B ou C, quantidade X de engajamento, porque se isso virar uma ação no futuro, eu vou estar antecipando o julgamento que o tribunal é proibido fazê-lo. Então, eu não posso Entendo. dizer que se for 10 pessoas, 20, 30 ou 1.000, é abuso de poder ou é o ilícito eleitoral ou não é. Eu não consigo fazer essa afirmação genérica assim, Muito bem, tá porque a lei me certo. proíbe e eu vou antecipar o julgamento que eu não posso fazer. Presidente, calendário eleitoral, um dado bastante importante também para quem está em casa nos assistindo. Quem não votou nas últimas eleições está em situação irregular, certo? O que Sim, esse eleitor certo. deve fazer? Deve procurar a justiça eleitoral da sua cidade? Como é que funciona? Ele deve procurar a Justiça Eleitoral da sua cidade para regularizar seu título até o dia 6 de maio. E eu peço à população do Paraná que faça isso o quanto antes para evitar aquelas famosas filas de véspera de prazo final. Não, no que tua multa, vai no fórum, vai descobrir qual é a sua pendência, quita a multa, resolve o problema. Faltou sei lá, uma foto, uma justificativa qualquer, já resolve o problema ali. Vai ser muito bom facilitar, antecipando-se ao final da data fatal, que é 6 de maio. Em relação à transferência de domicílio eleitoral, o prazo também vai até dia 6 de Sim, maio ou é outro prazo? qualquer prazo para a regularização do título é 6 de maio. Antigamente se dizia que as listas fechavam no tribunal, e essa expressão continua sendo adequada. 6 de maio, encerra seu cadastro. Quem resolveu até lá, resolveu. Quem não resolveu, só para o ano que vem. E para tirar o título, presidente, aqueles que fazem 18 anos agora em 2026, há tempo ainda para já Há tempo, fazer a votação em dá, outubro? dá tempo. Até 6 de maio ele consegue fazer o título sem problema nenhum. E, inclusive aqueles que têm 15 anos hoje e que façam 16 anos até o dia 4 de outubro. Também ele consegue tirar o título de eleitor e votar na eleição, desde que ele complete 16 anos até o dia 4 de outubro. Certo. E, presidente, na sua opinião, qual que é a importância dos jovens, né, participarem do processo eleitoral? Tanto que, por exemplo, um jovem de 16 anos, ele já pode, né, fazer o seu título de eleitor. Na sua opinião, qual que é a importância, né, dessas novas gerações participando do pleito? Não há país que se desenvolva sem a juventude. Não há estado que cresça sem que o jovem participe. Daí a importância grande desse jovem vir ao tribunal, fazer seu título, exercer sua cidadania, exercer o direito de escolher quem que ele quer que conduza o país e o Estado a partir do ano que vem. É uma consciência que deve existir, vários deles já conseguem essa conscientização e partem para as suas visões políticas, seja A, B ou C, pouco importa. O que é importante é que ele tenha essa visão, queira participar e se preocupe com o futuro do Brasil. E, presidente, para quem gostaria, né, de fazer parte, de ajudar de alguma forma, colaborar com a Justiça Eleitoral, sendo mesário, por exemplo, no dia das eleições, tem ainda como se inscrever e, mais importante do que isso, como fazer? Tem, basta ele se voluntariar aqui ao tribunal, entrar nos sites do TRE, que vai ter o canal próprio, para se inscrever como mesário. Para ser mesário, daí tem que ter no mínimo 18 anos e não pode ser cônjuge ou parente de candidato. Isso Certo. daí, a partir disso, ele pode fazer a sua contribuição como mesário, participar ativamente da eleição. Ele tem benefícios, como 2 dias de folga após a eleição, um critério para desempate em concurso público, desde que conste no edital, ter participado de mesário, no universo de 10 mil pessoas, empatou o critério X, vai conseguir se aproximar disso, vai ter um benefício, tem direito a Interessante. vale alimentação no dia. No Paraná, se for mesário, ele consegue se isentar em vários concursos públicos da taxa de inscrição, desde que tenha sido mesário. Então, são Que bom. benefícios que acredito sejam úteis para que o povo venha e ajude a Justiça Eleitoral a cumprir com o seu papel. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você de casa, não saia da CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos com a nossa pauta Eleições 2026. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do estado do Paraná. Presidente, agora falando um pouquinho das urnas eletrônicas, nos últimos anos a Justiça Eleitoral foi alvo de pesadas críticas, principalmente em relação à urna eletrônica, com teorias conspiratórias, denúncias de fraudes que nunca foram comprovadas, né? Na sua opinião, o senhor acha que essa discussão ainda tem espaço no Brasil? Acredito que não, Karina, sinceramente não. Faz 30 anos que a urna eletrônica é usada, desde 96. Nunca se apontou, evidenciou um defeito nela que inviabilizasse o sigilo do voto e a garantia de que o eleitor votou em quem assim o entendesse. Eu tenho certeza absoluta de que a gestão do TSE ela é bem feita nesse sentido. A eleição será muito bem conduzida pelos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Não haverá espaço para esse tipo de crítica, porque a pessoa que ela critica a urna, ela não quer se convencer de que a urna é boa. Ela quer, repito, já falei isso hoje, ela quer se convencer de que ela tem razão em duvidar da urna. Daí fica sempre criando elementos para frente para pôr em dúvida algo que ela é esclarecida. Elas são alvos de audiências de integridade, análises, são mostrados como é que ela funciona. Tecnicamente não tem defeito nenhum essa urna eletrônica. Então eu não tenho medo nenhum em afirmar que não há problema nenhum. O eleitor paranaense pode confiar que o nome que ele escolher será lançado na urna e o voto será computado àquele que bem entenda. E trago aqui um paralelo, Karina, no seguinte sentido. Eu não vou entrar no aspecto técnico mais, porque acredito que não seja esse o objeto da pessoa que critica a urna. Anos atrás, teve um ex-presidente do Banco Central, dono de banco, ex-ministro da União, da República, que concorreu à presidência da República. Uma pessoa dessa natureza, evidentemente, tem muito conhecimento, muito intelecto para debater com qualquer um de nós. Dono de banco não é uma pessoa que possa dizer frágil, ok? Ela tirou do bolso, na época, 45 milhões de reais para concorrer à presidência da República, fora as doações de partidos, etc. Quem acredita que a urna eletrônica tem defeito, está dizendo que essa pessoa que tirou do bolso 45 milhões de reais, ela é muito burra. Porque como é que eu vou aceitar que ela tirou um dinheiro desse do bolso, jogou fora, sabendo que a eleição estava viciada em favor de A, B ou C? Eu não sei se consegui ser claro nesse argumento. Argumento que é usual, assim, basta a pessoa parar para pensar, escuta, por que a pessoa tirou aquele dinheiro do bolso sabendo que ia perder a eleição? A eleição não é assim que funciona. A eleição ela é muito dinâmica. Ela vai girando no dia a dia. Quantas e quantas campanhas eleitorais existiram no Brasil? Inúmeras, em que a pessoa começa com 80% de preferência do eleitorado e acaba com 10%. E pessoas que começam com 0% e vão para o segundo turno e quase ganham a eleição. Isso é próprio da democracia. O povo vai se convencendo das suas opções e acaba optando por A, B ou C, que é o direito dele. Não é a urna que tem defeito. Às vezes é a pessoa que acha que tem sempre razão e não admite que o seu candidato possa ter perdido a eleição. É só isso. Presidente, financiamento de campanha, a cada eleição que passa, a gente sabe, aumentam, né, os recursos via fundo eleitoral para as campanhas de candidatos e também para os próprios partidos, né? Existe algum tipo de preocupação da Justiça Eleitoral em relação à transparência desses recursos? Quem define o tamanho desses recursos é o Congresso Nacional. Então, não compete à Justiça Eleitoral discutir se esse dinheiro é grande, pequeno ou razoável. E todo o dinheiro de campanha ele é alvo das prestações de contas que nós julgamos aqui no TRE depois, seja nas eleições municipais dos partidos dos municípios, seja nas eleições gerais que o tribunal faz, e se for a eleição nacional, o TSE que faz. Tudo deve passar por essas contas e há uma transparência na gestão desse recurso, em que o tribunal tem mecanismo para verificar se foi prestada conta ou não, se o dinheiro foi gasto ou não. Nessas prestações de contas, não compete ao tribunal dizer se o dinheiro foi bem gasto ou mal gasto. Não. Ele vai verificar a regularidade daquela conta, se o dinheiro existiu ou não. Eventual caracterização desses gastos em ilícito, do tipo abuso de poder econômico, abuso de poder dos meios de comunicação, etc., aí assim é objeto de ações que os partidos ou o Ministério Público propõem, porque daí é julgado e daí verificar se é ilícito ou não. E, presidente, em relação às cotas eleitorais que determinam aos partidos que destinem recursos para mulheres, negros, indígenas,
está mantido para este ano e em que percentual? Está mantido para esse ano. O percentual depende muito agora da resolução que vem do TSE também, para regulamentar especificamente essas quantidades de dinheiros destinados a essas candidaturas. O Paraná já cassou vários casos de fraude à cota de gênero, porque a mulher acabou não tendo um voto sequer, não fazia. É inconcebível, é difícil você conceber que uma candidata se inscreve para candidatar a vereadora, por exemplo, e nem ela vota nela mesma. É uma situação bem diferenciada. E o Paraná foi um dos estados que mais cassou chapas nesse sentido, são mais de 25, se não me falha a memória, porque em um caso até engraçado, que eu relato, em que a mulher, não só ela não fez campanha para ela mesma, como ela pediu votos em rede social para a candidata concorrente a ela. Então, não tem como explicar isso para o eleitor e para o dinheiro público que ela poderia ter feito isso. Presidente, agora falando um pouquinho do TRE Paraná, o senhor acaba de assumir a presidência, um mandato de 2 anos. Quais são as suas prioridades? Quais são as expectativas? O senhor que assume já num ano importante, né, de eleições. O foco da gestão é o eleitor e a realização da eleição. O dinheiro público que é usado aqui para treinamento de servidores é feito para que o servidor consiga otimizar o atendimento ao eleitor, para diminuir filas no dia da votação, diminuir filas de atendimento para regularização de título, para correto e rápido julgamento dos processos que são submetidos à corte, para agilização desses expedientes dentro do tribunal mesmo e para que o jurisdicionado tenha uma ideia melhor da justiça eleitoral e como ela funciona. Para tanto, para ficar alguns exemplos, já assinei um convênio com o Tribunal de Justiça do Paraná, aqui agradeço em público a desembargadora Lídia, o desembargador Fernando Podzic e o desembargador Fernando Prazeres, para trazer de lá para cá um programa chamado NEMOC, para controle de prazos desse processo, para evitar-se prescrição, nulidades, e o tribunal vai ter um controle mais efetivo desse tipo de processo. Também determinei já está sendo elaborado um manual de procedimentos do tribunal, para uniformizar tudo que é feito, que daí o advogado, a parte, o partido, o eleitor vai saber exatamente o que vai acontecer. Se o juiz decidir desse jeito, como é que vai ser cumprido? Decidir do outro jeito, como será cumprido? Para evitar uma proliferação grande de decisões. Para ficar só alguns exemplos. O foco é o eleitor. A preocupação do tribunal é garantir ao eleitor que ele vote bem, com base naquilo que ele acredita. No caso do Paraná, presidente, o cadastramento biométrico já atinge 100% dos eleitores? E se não, essa é uma meta? A meta é o 100% sempre. Nós faltam 3,14% da população do eleitorado paranaense ser cadastrado. Claro que nós sabemos que esse percentual é difícil chegar a 100%, porque pode ser o eleitor que faleceu no ano passado e não vai dar tempo de recadastrar, por isso que ele não fez a biometria, daí vai ser o título perdido na sequência. Mas o objetivo é 100%. Dos grandes tribunais do Brasil, o Paraná está muito bem à frente, graças ao trabalho feito pelas últimas gestões do TRE, e estava na frente no Brasil inteiro até o mês passado. Esse mês agora, que o estado do Piauí correu, estado menor que nós, e avançou, faltam 2,80 e poucos por cento do eleitorado para fazer a biometria. E essa campanha, até o dia 6 de maio, será aumentada para que a população inteira do Paraná tenha a biometria. Muito bem, presidente, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. O senhor continua conosco e para você de casa, não saia da rede CNT, já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje nós recebemos como convidado especial o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Presidente, tem uma ação muito interessante, uma operação especial acontecendo no litoral paranaense, envolvendo o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e também o TJ, o Tribunal de Justiça. Vocês estão oferecendo alguns serviços diferenciados para a população? Conta para a gente como é que está funcionando e até quando vai. Funciona assim. Nós, na iniciada da gestão, foi determinada que a van da cidadania fosse até o litoral do Paraná para oferecer um serviço de regularização de títulos de eleitor no litoral durante o Carnaval até sexta-feira da semana seguinte ao Carnaval. Não só para a regularização do título, mas para orientações do eleitor do que ele tem que fazer, o que ele precisa para fazer esse atendimento, para fazer essa solicitação.
Só hoje, por exemplo, que a van já está lá em Matinhos hoje, já são 30 títulos de eleitores que foram emitidos assim, rapidamente, para a população local. Serão distribuídas milhares de colinhas, para que a pessoa já leve para casa e anote depois os números dos candidatos que ele vai votar, que são 6 candidatos, são 2 senadores, então ele é bom e sempre importante que ele leve isso para facilitar no dia da votação a sua expressão de voto. Além disso, nós temos esse serviço da van. E o TJ do Paraná, através da segunda vice, capitaneada pelo desembargador Fábio Della Vecchia, existe a operação litoral do Tribunal de Justiça, que a van fica próxima sempre dessas vans de cidadania, oferecendo atendimento de conciliação, orientação do litoral, para informação de civil, audiências de conciliação, resolução de discussões, tudo lá, que é um serviço feito há muitos anos, muito bem feito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Na nossa van, inclusive, tem uma urna para teste, para a pessoa verificar como é que funciona com aquele barulhinho típico ao final da sua votação. Presidente, recentemente a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ela convocou todos os presidentes dos tribunais regionais do país para apresentar e debater uma carta de recomendações sobre a conduta dos juízes eleitorais. Essa carta depois ela foi aberta, né? São 10 tópicos, se o senhor me corrija se eu estiver errado. Resumidamente, né? O que a ministra Carmen Lúcia propôs e qual que é a sua opinião? É louvável a iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral adotar esse tipo de conduta para os juízes da Justiça Eleitoral. Ela traz importantes fatores que mostram a transparência à sociedade de como é que deve ser a conduta do juiz. Já existe a LOMAN que disciplina tal situação, mas esse código vem para reforçar aquilo que está nessa nossa lei orgânica. Um dos pontos, inclusive, o Tribunal Regional do Eleitoral do Paraná, já com um pedido da OAB local desde o ano passado, já tem o agendamento transparente e público dos advogados que vêm falar com os juízes. Chama-se Conecta Jus, em que o advogado pede no sistema o horário para ser atendido pelo julgador, aqui no tribunal, lança no sistema, fica lá a página aberta na internet, e todo mundo sabe quem é que foi falar com o juiz e quem que o atendeu. Está lá escrito o nome da pessoa que foi atendida. Existe uma ideia minha de evoluir esse sistema, não sei se vou conseguir fazer isso agora por conta da eleição, de fazer com que isso seja um aplicativo de celular, que a pessoa possa fazer por celular. Hoje ele consegue pela página do tribunal na internet. A ideia é fazer com que isso seja feito por aplicativo. É uma das iniciativas, isso foi inclusive levado à ministra Carmen, foi na quarta-feira essa reunião, eu levei isso da ministra, ela viu com bons olhos já esse aplicativo, que é inclusive uma das ideias que ela lança naquele seu código de conduta. E, presidente, qual que é a sua opinião sobre a necessidade de um código de ética nos moldes apresentados pelo ministro Edson Fachin? O ministro Fachin tem uma ideia muito boa a respeito do assunto, mas isso será debatido no Supremo Tribunal Federal, e o colegiado do Supremo vai trazer uma discussão forte sobre isso, e a solução que eles indicarem será a melhor solução a ser adotada. Presidente, na sua opinião, o Poder Judiciário brasileiro, ele é bem avaliado pela sociedade? Não me compete aqui fazer uma avaliação boa ou ruim do Poder Judiciário, porque nós sabemos que o juiz decide de um jeito, alguém às vezes fica feliz e outro não vai ficar feliz com aquela solução. Então é difícil você dizer se o judiciário é bem avaliado ou não. Eu confio nos juízes do Brasil, eu confio nos juízes eleitorais do Paraná, e a eles darei todo o apoio necessário para que cumpram com sua profissão, com seu dever cívico e dever jurisdicional sempre que for solicitado ao tribunal. E agora, como presidente, né, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como que o senhor acredita que podemos aproximar, né, o judiciário da população? As campanhas educativas são um bom caminho? Como que o senhor vê, né, para aproximar justamente, para encurtar o caminho, vamos dizer assim? Existem vários programas que os tribunais têm que já fazem essa aproximação muito boa. Esse nosso do TRE, da Van de Cidadania, já é um grande passo, em que a pessoa vai lá e verifica proximamente o que acontece. A Operação Litoral, que está na praia, faz esse sentido. Tem o programa Justiça no Bairro, capitaneado pela desembargadora Joyci Machado Camargo, no Tribunal de Justiça, que atende milhares de pessoas nos finais de semana, quando esse programa é feito, com atendimento de vara de família, vara civil, perícias, interdições, e sempre culmina com o casamento coletivo feito na cidade que é escolhido pelo plano, pelo programa.
São vários modelos, esses são alguns modelos que eu posso falar agora rapidamente, que faz essa aproximação da população para o poder. Também adotei aqui no tribunal, já de maneira agora recente, o programa de linguagem simples, para acabar com o juridiquês, para que tornar as nossas decisões mais fáceis para que o leigo entenda. Eu não estou dizendo que a pessoa tem a obrigação de saber, por exemplo, o que é um digesto processual, o que é um direito alienígena, uma peça increpatória. São palavras que acabam Termos mostrando difíceis. e mostram uma gramática antiga, uma pessoa que tem um bom conhecimento de gramática, mas para que a nossa pessoa que vai chegar no sistema acaba não tendo essa mesma facilidade e torna mais difícil a vida daquele que recebe o nosso serviço, que é prestar a jurisdição. Presidente, nós estamos caminhando para os momentos finais do nosso programa e eu abro agora, então, por gentileza, para suas considerações. Karina, agradeço à Rede CNT pelo convite de fazer esse programa, porque ele consegue aproximar o Poder Judiciário do eleitor. Peço ao eleitor paranaense que regularize seu título quanto antes e que confie no Tribunal Regional Eleitoral, que nós estamos aqui para auxiliá-lo nessa boa condução da eleição. Nossa função é garantir que ele vote em quem ele escolha e queira que seja melhor para o país e para o Estado nesse nosso próximo pleito de 2026. Presidente, em nome da Rede CNT, eu também agradeço a sua gentileza. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Foi um prazer recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. E as portas do tribunal estão sempre abertas ao povo. Quem quiser vir aqui, pode vir, que será bem atendido. Para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. Boa noite e até mais.